Existem dois tipos celulares, os procariotos e os eucariotos. Os organismos procariotos, geralmente eles são unicelulares e eles fazem parte então do reino Monera. Esse reino Monera, ele é constituído então pelas bactérias e cianobactérias. As bactérias, elas podem ter forma esférica, em forma de bastão ou espiraladas. Elas ainda podem se apresentar na forma individual ou então na forma de colônias. As células eucarióticas, elas vão estar presentes então no reino dos protistas, que são organismos unicelulares, como a ameba, protozoários, como o paramécium, ou eles podem ser pluricelulares. Os fungos, que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como esses fungos que formam o corpo de frutificação, o reino das plantas e o reino dos animais. Antigamente, as arqueias, elas faziam parte aqui do reino Monera, mas atualmente, graças a estudos, né, da tecnologia de identificação molecular, hoje há uma nova classificação entre os três domínios, que seriam então as bactérias, que normalmente elas são micro-organismos de solo e são patogênicas, as arqueias, que são os procariotos, que vão estar presentes então em ambientes hostis, como na presença de uma alta concentração de sal, ou aqueles micro-organismos metanogênicos, que está presente no rumen de ruminantes, e micro-organismos termofílicos, e micro-organismos, então, que suportam alta temperatura, como, por exemplo, naquele parque dos Estados Unidos, no Yellowstone, que tem aqueles geysers. Então, já foi identificado arqueias naquelas águas que são bem quentes. E o terceiro domínio, que são os eucariotos, que vai entrar aqui, então, os animais, os fungos, as plantas, e assim por diante. Então, as células, né, elas são classificadas como procarióticas e eucarióticas. E como que é possível, então, diferenciá-las, né? Quais são as principais diferenças entre essas células? Então, a mais evidente é a presença de núcleo, né? Significa verdadeiro, cário, né? O núcleo, então tem um núcleo verdadeiro. Então, os eucariotos eles vão ter então a presença de núcleo, enquanto que os procariotos, o seu material genético então está disperso no citoplasma, sem a presença do invólucro nuclear. O tamanho das células também é uma diferença entre esses dois tipos celulares. Então, a gente vê aqui que uma bactéria, que é um procarioto, ele tem um tamanho aqui, geralmente de 1 micrômetro, enquanto que uma levedura, que é um organismo eucarioto, ele vai ter em torno aqui de 10 micrômetros. A organização do seu genoma, então, enquanto que a bactéria vai ter aqui esse DNA disperso no citoplasma e um plasmídio, os eucariotos, o material genético, o genoma, é muito mais denso. E a organização celular. Então, a gente vê aqui que o procarioto é um organismo muito mais simples. Ele vai ter aqui os ribossomos, o material genético,
presente aqui no citoplasma, circundado aqui pela membrana plasmática. E os eucariotos, eles já vão estar num nível de organização muito maior. Então, a gente tem aqui o núcleo que está circundando, então, o material genético. Aqui a gente tem, então, o retículo endoplasmático, onde é feito, então, a síntese de substâncias. O complexo de Golgi, que é responsável, então, pelo encapsulamento, pelo armazenamento de substâncias, então, produzidas pelo retículo endoplasmático. As mitocôndrias, que são responsáveis, então, pela respiração celular. Os lisossomos, que são vesículas digestivas, entre outras. Então, o procarioto, geralmente ele é unicelular e as células não apresentam o núcleo verdadeiro delimitado por membrana. Já o eucarioto, ele também pode ser unicelular ou multicelular, e as células então vão apresentar o núcleo verdadeiro. E o tamanho do genoma dos procariotos geralmente é menor. Então, as mitocôndrias, elas vão estar presentes então em células eucarióticas e elas são responsáveis então pela respiração celular. Então, ela vai estar presente tanto numa célula eucariótica vegetal, como numa célula eucariótica animal. Então, as mitocôndrias, elas são organelas, formadas então aqui por uma membrana externa, por uma membrana interna altamente cheia assim de vilosidades, para que a superfície de contato seja alta, para facilitar então essa respiração celular. Entre as membranas tem o espaço intramembranar. Na membrana interna, então, vai ter as cristas mitocondriais. A porção líquida, então, é a matriz mitocondrial. Também vai estar presente aqui os ribossomos. E a mitocôndria, ela possui seu DNA próprio. Então, acredita-se que as mitocôndrias, elas foram engolfadas por células eucarióticas ancestrais. Então, por isso que ela vai ter um DNA diferente do DNA celular da célula que ela hospeda. E então as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Ela vai estar consumindo oxigênio e gerando ATP e CO2. Esse processo então é conhecido como respiração celular e ele tem o maior objetivo então de geração de energia química, que é o ATP. Então a gente tem aqui uma micrografia de uma mitocôndria. Então a gente consegue visualizar aqui a membrana externa, a membrana interna cheia aqui de vilosidades, formando as cristas mitocondriais. Então essa é uma micrografia de microscopia eletrônica. Então, devido ao fato das mitocôndrias possuírem, então, um DNA próprio, diferente da célula onde ela está inserida, então acredita-se que uma célula eucariótica ancestral, né, com a presença do núcleo, tenha, então, pelo processo de endocitose, adquirido então uma bactéria aeróbia. E essa bactéria então, ela entrou na célula e começou então a fazer parte do metabolismo da célula, e esses dois organismos então
começaram a viver em simbiose.